Nunca a humanidade viveu um quadro, uma situação tão complexa e caótica como essa. Só para dar um exemplo, algo mais ou menos assemelhado com isso, nós tivemos em 1918, portanto, ninguém que está nos vendo, assistindo aqui viveu, que foi a gripe espanhola, que foi também uma pandemia de dimensão global, ainda que vivíamos um outro mundo. No que diz respeito à humanidade, o desafio nunca foi tão profundo. A destruição da natureza, a exacerbação do racismo, xenofobia, tudo isso que nós estamos vendo, e a devastação do trabalho. O futuro nunca esteve, sob todo o período da humanidade, numa situação tão trágica. Por quê? Nós temos hoje uma massa mundial de homens e mulheres disponíveis para o trabalho que se contam aos bilhões. E nós não temos trabalho para esse conjunto da humanidade. Então, primeira coisa, o único trabalho que nós temos garantido hoje para a maioria da população é o trabalho uberizado, é o trabalho plataformizado. O que é isso? Não é só o entregador, a entregadora, o de moto, o motoqueiro, a motoqueira, é o médico e a médica uberizado, o jornalista e a jornalista uberizada, o professor, a professora uberizada. E o que é o trabalho uberizado? É uma alquimia nefasta, eu chamo de... Tá? Foi criado um Frankenstein social, para lembrar o grande romance, né, da Mary Shelley, que se resume ao seguinte: força sobrante de trabalho em escala mundial. Não há exceção no mundo. Tá? Maior ou menor, todo mundo tem desemprego. 2, alta tecnologia comandada, em última instância, pelas corporações. O que essas corporações decidiram? Isso não aconteceu numa reunião. Isso é um processo histórico que levou aí crise de 73, crise de 2008, 2009. Eu trato isso longamente no meu livro O Privilégio da Servidão, cujo título já deixa claro: os jovens, se tiverem sorte, serão servos, ralando na terceirização, no subemprego, no salário-desemprego, e que, de repente, vira empreendedor, quando ele não está conseguindo nem ser proletário. Se eu parar de trabalhar hoje, tivesse, digamos, aí uns 15 aninhos menos, e precisasse pagar minhas contas, eu ia pegar meu carro e ia me conectar com uma dessas plataformas. E se eu me acidentar? Problema seu, ex-professor, porque eu serei um ex-professor. E se eu arrebentar minha mão? Que pena, professor, vá se cuidar e depois pague. Mas antes de eu me cuidar, eles vão mandar a conta da última entrega que eu não pude fazer, porque eu me arrebentei. Este é o futuro do trabalho que se expande pelo mundo. Com isso, você tem, digamos assim, a destruição dos direitos para uma humanidade que se soma aos bilhões e que não terá trabalho para si. Eu, quando converso na Itália, na Inglaterra, na França, na Espanha, muitos dizem: eu prefiro trabalhar de home office, eu não pego trem, se eu trabalho no centro de Londres, eu não tenho que pagar uma fortuna de estacionamento, não preciso pegar, se moro na periferia ou distante do centro de Londres ou de Paris, eu não tenho que ficar horas no trânsito se for de carro. Né? 2, muitos dizem: eu prefiro porque eu me alimento melhor. As mulheres, muitas dizem: olha, eu prefiro porque eu posso cuidar dos meus filhos. Claro que tem um conjunto de vantagens, não paira dúvida. Agora, vamos olhar o que a pandemia nos ensinou. Qualquer que seja ele, do mais felizardo ao mais infeliz dos trabalhos, ele tem coágulo de sociabilidade. Eu vejo outras pessoas e eu converso. Nós estamos vivendo o padecimento e o sofrimento da solidão nas nossas casas. 2, padecimento da solidão e do sofrimento das nossas casas significa que nós perdemos o espaço de sociabilidade e do diálogo, e do debate, e da troca, porque digitalmente é tudo limitado. Se cai essa conexão nossa, acabou o programa, tá certo? É diferente. 3, né? E, por óbvio, as empresas estão ganhando muito com esses mecanismos, porque, além dos ganhos econômicos, quebra-se fortemente a chamada resistência sindical. Meu caro, as mulheres perderam o espaço da vida pública fora de casa, trouxeram o trabalho para dentro de casa sem as vantagens da sociabilidade e sofrem mais patriarcalismo, mais violência, duplicação da jornada, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da alimentação. Então você tem feminicídios,
adoecimentos, separações, e isso a pandemia exasperou. O que tem elementos positivos comporta muitos elementos negativos. A humanidade chegou numa situação em que não é possível sobreviver com esse sistema de metabolismo antissocial que nos preside.